Oi, pessoal, tudo bem? Sou o professor João Martins, aqui do Senai de Areias, em Pernambuco. Nosso tema de hoje será finanças pessoais. Estabelecendo objetivos financeiros, ou seja, como é que você hoje trabalha em relação aos seus objetivos financeiros? Primeiro, você precisa entender e idealizar quais são as suas metas. Por exemplo, a meta da construção da sua casa própria, sua primeira casa própria. Como será a sua viagem dos sonhos? Como é que será a educação dos seus filhos? Como é que será a sua aposentadoria? Ah, você está olhando para mim e deve estar dizendo, esse professor já é aposentado. Ainda não, mas eu preparei a minha aposentadoria. Todos esses objetivos eles têm que estar bem definidos, como vocês estão observando agora nessa apresentação. Por exemplo, a casa própria. Você tem que compreender o custo, quais são os requisitos de financiamento, como é e como é que se tornará o planejamento necessário, o tempo necessário para você ter acesso à sua casa própria. Eu, por exemplo, aos meus 23 anos de idade, eu já tinha minha casa própria. Aos 26 eu tinha duas casas próprias. Aos 30, três. E assim sucessivamente, até você construir todo o seu patrimônio. Como será a sua viagem dos sonhos? Ah, eu quero ir para a Disney. Né? Se você estiver me assistindo com seus 14, 15, 16 anos, você tem aquela viagem de ir para a Disney. Mas até para ir para a Disney, você tem que ter um planejamento financeiro. Até porque, se você estiver me ouvindo do Brasil, a sua moeda é o real. E na Disney, a moeda é o dólar. No mínimo, né, na cotação da gravação deste vídeo, nós estamos em julho de 2024, a cotação está R$ 5,60 do dólar. Então, o seu real já vale, no mínimo, 5 a 6 vezes a menos do que o dólar. E isso é um impacto muito importante na sua viagem dos sonhos. Educação dos filhos. Bem, se você deseja ter filhos, você vai entender bastante o que eu vou passar para vocês agora. Existem os custos de ensino. Se você estiver numa escola ou pretendendo fazer universidade, está naquela pegada do Enem, como é que está você hoje? Então você tem que entender que tudo isso exige investimento. E se o seu pai, se a sua mãe falar com você que é importante você estudar, mais ainda. Por quê? Porque ele sabe o quanto está sendo custoso investir financeiramente na sua atividade educacional. Outro tema muito importante e muito bem falado dentro das nossos lares, das nossas casas, é o tema aposentadoria tranquila. Quem não quer ter uma aposentadoria tranquila? É bem verdade que nós vivemos em momentos financeiros bem diferentes dos momentos dos nossos pais, dos nossos avós. Porém, você tem que lembrar que mesmo sendo tempos diferentes, você tem que ter a visão de que você precisa guardar um pouco de recurso financeiro para a sua aposentadoria. Inclusive, no momento atual, você tem que entender que orçamento e controle de gastos se torna necessário para que você tenha esse futuro tão desejado no seu universo financeiro. Bom, quando a gente fala em orçamento, evidentemente aqui eu vou fazer uma palestra breve sobre esse assunto, nós vamos ter alguns pontos a serem considerados. Primeiro ponto, controle de despesas. Como está a sua despesa? O que é que você realmente anota? Seja numa planilha do Excel, de uma forma tecnológica, seja num aplicativo, um app aí da Play Store, por exemplo, que você baixou sobre finanças. Porém, todos eles envolvem o mesmo tema, despesa. Então, use planilhas que façam com que você tenha o seu controle financeiro. Não basta utilizar planilhas, você também tem que fazer o quê? Você tem que analisar esses gastos. Através das planilhas, vocês vão ter informações, né? Basicamente, uma planilha é um banco de dados, e você vai conseguir entender para onde o seu dinheiro está fluindo, o que é que você está gastando mais dinheiro, o que é que você está gastando menos dinheiro, como é que está esse processo de custos. Eu mesmo tenho a minha planilha financeira e eu sei exatamente onde dói, né, o custo financeiro.
Terceiro ponto importante: ajustes e estratégias. A vida é dinâmica. O dia é agora. O futuro a Deus pertence. Porém, você tem que ter noção de que você precisa criar estratégia financeira. Você tem que sentar junto com sua família, se organizar, né, ter aquele dia do ajuste e da estratégia de onde você vai chegar com o seu recurso financeiro e o que você está realmente gastando diariamente com o seu recurso financeiro. Então faça aqueles ajustes, verifique quando é que você está gastando mais. Será que você está saindo muito aos finais de semana e gastando dinheiro? Será que aquele programa do domingo está sendo custoso? Evidentemente que você tem que ter o seu lazer, porém verifique exatamente para onde está indo o seu recurso financeiro. Bom, agora vem algo que é muito importante. Eu não sei se você lembra daquele porquinho que o seu pai lhe deu quando você era criança, mas a ideia realmente do porquinho é a ideia da poupança, ou seja, poupe. Poupe porque no futuro breve você pode precisar daquele dinheiro que estava lá guardadinho, muitas vezes esquecido no cofre do porquinho. Primeiro ponto, poupança de emergência. Crie um fundo para cobrir despesas inesperadas. Às vezes a gente né, existe aquela reação de que você teve algum susto financeiro que muitas vezes não estava previsto naquele mês e você vai lá e lembra, opa, onde é que está minha poupança? Então essa poupança pode muitas vezes salvar aquele momento daquele boleto que você precisava ter o recurso. Segundo ponto, investimento ao longo prazo. Considere investir em ações, fundos imobiliários, títulos, porém, neste ponto específico, número 2, você precisa ter muita atenção. Por quê? Porque você precisa conhecer, você precisa estudar um pouco mais sobre essa parte de investimentos financeiros. E quando você não entende muito bem, é importante você contratar um consultor que possa lhe auxiliar ou pelo menos lhe direcionar para onde você deve seguir. Terceiro ponto são os planos de previdência. A previdência ela pode ser pública, como é o caso do Brasil, do próprio INSS, como a previdência privada. A previdência privada ela pode garantir uma renda extra, uma renda complementar na sua aposentadoria. Porém, você tem que ter atenção de quais são os tipos de previdência privada que você vai contratar nos bancos principais que nós temos no nosso sistema brasileiro bancário. Outro ponto importante, esse ponto é muito importante, principalmente no cenário atual, nós estamos em 2024, que diz sobre gestão de dívidas. Eita, chega a dar uma dor no coração, né? Como é que eu vou gerenciar dívidas? Primeiro, existe um procedimento que ele é claro e objetivo. Você tem que consolidar suas dívidas. Ou seja, o que é consolidar dívidas? Combine várias dívidas em um único empréstimo. Não fique com vários cartões de crédito, cada um com uma situação bastante difícil de você gerenciar. Você precisa entender que 3, 4, 5 portas abertas pode ser realmente muito prejudicial para o seu lado financeiro. Segundo ponto, negociar com credores. Nada melhor do que você chegar com o credor de forma transparente, né, com pureza de coração, apesar de que a dívida ela não tem muita pureza não, a gente sabe disso, mas você tem que chegar lá de peito aberto e dizer o que é que você está devendo, quanto você pode pagar, né, se você pode escalonar a dívida, se você pode dividir a dívida, segmentar, ou seja, criar realmente um plano de pagamento para aquilo que você atribuiu como dívida. Porém, lembre-se, você vai fazer tudo isso, vai gerenciar a dívida e vai criar mais dívidas? Não. Fecha a torneira da dívida, ou seja, você trabalhe exatamente naquilo que você pode ter como recurso. Ok? Por fim, o planejamento para o futuro. Como será o seu futuro? Você já pensou nisso? Você tem ideia do planejamento futuro ou você é daquelas pessoas que só pensa no presente? É bem verdade que é no presente que nós vivemos, mas é no futuro que nós vamos viver grandes momentos também. Prepare-se para o futuro, planeje sua aposentadoria, eduque os seus filhos e tenha objetivos a longo prazo. Aquela viagem internacional que você tanto imaginava
que vai exigir um certo planejamento, muitas vezes não diz respeito ao dinheiro em si, mas sim ao tempo de liberdade e tempo livre que você tem disponível junto com o seu cônjuge para você fazer essa viagem. Então, tudo isso é um planejamento. Crie estratégias, use ferramentas de planejamento para simular cenários e tomar as devidas decisões. Porém, comece exatamente com um certo procedimento. Por exemplo, a sua aposentadoria, como é que está? Como é que você desde cedo, costuma aplicar recurso numa aposentadoria privada, por exemplo? A educação dos seus filhos, planeje o financiamento da educação, inclua eles em faculdades, em cursos de pós-graduação, mestrado, especializações. Tá? Até a herança em si tem que ser planejada. Por quê? Você tem que considerar um testamento e um planejamento sucessório na sua família, para garantir que os bens estejam realmente distribuídos de acordo com os desejos de todos os envolvidos, para evitar, inclusive, brigas judiciais no futuro, porque não foi muito bem claro a definição de quem serão os herdeiros. Tudo isso é de suma importância. É bem verdade que essa educação financeira, muitas vezes, nós não temos em todas os colégios e as escolas. É por isso que o Senai, realmente, com esse ponto, ele trata de uma forma diferente em alguns projetos específicos, como esse que você está assistindo. Um forte abraço, mas antes de terminar, nós temos que entender um pouco sobre a proteção. Que tipo de proteção? A proteção familiar? Não, a proteção financeira. Existem certos pontos específicos, por exemplo, como seguro de saúde. Você cobre despesas médicas e hospitalares, garantir acesso à saúde. Aí eu te pergunto, hoje se você precisar ir para o médico sem seguro de saúde, como é que você vai tratar esse assunto? É bem verdade que nós temos uma rede SUS no país que atende de uma forma sobrenatural. Nós somos um dos poucos países no mundo que tem uma rede de saúde pública muito bem estruturada. Porém, você tem que entender até mesmo quando você vai poder ir para essa rede pública de saúde e quais são as especialidades que vão estar lá disponíveis para seu atendimento. Outro ponto importante é o seguro residencial. Muitas vezes a gente mora numa residência e tem algumas instalações elétricas, por exemplo, que não estão recuperadas ou não estão revistas ou não estão de acordo com as normas de segurança. Ou seja, e aí pode acontecer um incidente ou até mesmo um acidente grave e a sua residência pegar fogo, por exemplo, né? Tem um princípio de incêndio, até um incêndio realmente de proporções que possa perder, por exemplo, toda a sua residência. Então, para você se precaver esse assunto, você precisa fazer um seguro residencial. Seguro de automóvel, né? Quem nunca lembrou de um amigo que uma vez pensou em vou fazer, não vou fazer um seguro, não fez, aí simplesmente teve perda total no carro e ele perdeu o veículo. Então é muito importante você também ter um seguro alto. E outro fator importante que muitas vezes nós esquecemos é o seguro de vida. Como é que está hoje a sua situação perante um seguro de vida? Nós temos diversas startups financeiras hoje no país que têm seguros de vida com um valor muito baixo, que pode, inclusive, ajudá-lo caso você precise dessa proteção e até mesmo de dependentes. Conclusão para os próximos passos, né? O que é que nós precisamos entender mais? Primeiro, de tudo isso que eu falei, é você fazer uma revisão regular de todo o seu orçamento financeiro, de todas as suas dívidas, ajustar um plano de trabalho para que você possa realmente ter as finanças em sua mão, você ter o controle das finanças. Ter controle das finanças muitas vezes não é simplesmente pagar boleto. Controle das finanças é entender todo o cenário daquele momento financeiro que você está passando, inclusive cenários futuros, inclusive cenários passados, para que você não cometa os mesmos erros que vocês cometeram no passado. E, evidentemente, essa matéria é uma matéria contínua, é uma matéria que não para, você não estuda de forma estática finanças. As finanças, elas são, na realidade, uma educação que você precisa ter continuamente. Então, busque sempre conhecimentos, informações sobre possíveis projetos financeiros que você pode atuar de acordo com determinados momentos do cenário econômico
mundial, inclusive brasileiro, para que você possa ter realmente informações suficientes para tomar decisões sérias para o seu dinheiro. Caso você não tenha realmente essa vontade ou até mesmo esse preparo para cuidar de finanças, nada melhor do que você contratar um consultor financeiro. Procure um consultor financeiro com mais experiência para que você possa ter realmente os cuidados necessários para a proteção do seu dinheiro. Foi um prazer estar com vocês nesse vídeo, espero que vocês curtam, né? Curta o vídeo, passe para um colega que você gostaria que estivesse tendo essa mesma aula e a gente volta em outros vídeos, se Deus quiser. Fiquem com Deus.